Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer. Eu sou a professora Vanessa Lacerda Alves. Eu sou fisioterapeuta dermatofuncional, mestre em cirurgia plástica pela Unifesp e especialista em fisiologia do exercício pela USP e sou esteticista facial e corporal. E eu estou aqui hoje para convidá-los para participar desse grande projeto da Belcom, que é o Beleza Sem Fronteiras. Vamos lá, pessoal? Bom, mediante a tudo que a gente vem vivenciando, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa cobrança do mercado com os padrões de beleza, o incômodo da gordura localizada, da celulite. Então, o tema da nossa palestra é Entenda a gordura localizada e a celulite para sucesso nos resultados estéticos corporais. Bom, hoje existem protocolos, né? Corporais, faciais, até mesmo capilares, e existe também uma questão chamada cronograma. Então, dentro da área de estética corporal, é muito importante que você, dentro da sua cabine, faça com a sua cliente, mediante a necessidade dela, um cronograma de estética corporal. Assim como a gente faz um cronograma para terapia capilar, eu tenho que fazer com a minha cliente. Então, eu vou direcionar o home care para uma flacidez, para as estrias, para a gordura localizada, para a hidratação, ou seja, de acordo com a necessidade. Então, vamos começar a pensar nas nossas clientes de forma individualizada, humanizada e traçar esse cronograma e acompanhar elas semanalmente, né? Normalmente elas vêm para nossa cabine 2 vezes na semana, dependendo do protocolo, até 3 vezes na semana, mas é importante que você esteja cada vez mais próximo dela para que você possa fazer essas orientações e, sempre que julgar necessário, uma reavaliação estético-corporal, tá? E eu vou trazer aqui para vocês uma pesquisa realizada aqui no Brasil por algumas empresas, algumas clínicas de estética, para conversar um pouquinho com vocês para a gente entender o que vem acontecendo, quais são as reais necessidades, né, das nossas clientes, e depois apresentar para vocês uma tecnologia super bacana que tem excelentes resultados com alta tecnologia. Então vamos lá. Eu pergunto para você, você se acha bonito? E como você se vê? Você já parou para pensar nisso? Pois bem, antes da gente pensar, né, como eu me vejo e se eu estou satisfeito comigo mesmo, nós temos que lembrar que existe uma questão da insatisfação corporal e que cada vez ela está mais presente no nosso dia a dia, né? Não só no Brasil, mas mundialmente, né? Então, tem uma pesquisa feita por Freitas em 2018 que ele fala que ambos os gêneros têm a presença dessa insatisfação corporal. E olha que incrível, pessoal, ela pode estar presente em crianças, adultos jovens e até idosos. E é uma questão transnacional. Então, é de fundamental importância, né, extremamente importante, que você, profissional da saúde, beleza e bem-estar, consiga identificar se a sua cliente, ela encontra-se nesse momento, né, se ela tem alguma alteração na imagem pessoal ou essa insatisfação corporal que vai prejudicar a autoestima dela e, consequentemente, vai interferir na qualidade de vida dessa mulher, desse homem, enfim, seja ele criança ou seja um adulto, um idoso, vai interferir, porque muitas vezes nós vamos nos olhar com olhares negativos, né? E isso pode trazer problemas no resultado final dos seus atendimentos estéticos corporais, ou seja, o que deveria ser potencializado quando eu vejo no espelho, quando eu me olho no espelho, eu não consigo identificar, porque eu estou tão insatisfeito com o meu corpo que tudo que eu faço não dá resultado. E aí você fica se perguntando, puxa vida, eu vou mudar o protocolo aqui, eu vou usar tal eletroterapia, eu vou usar tal cosmético, vou associar terapia manual, vou associar uma terapia instrumental, né? Você vai pesquisar, mas aí quando você se dá conta, você percebe que essa questão de não atingir a expectativa do seu cliente
do seu paciente, ela não está diretamente relacionada, muitas vezes, com o procedimento ou protocolo que você personalizou para ela. Sim, porque ela tem um problema interno, uma insatisfação corporal, né? Então, isso é importante que a gente identifique. E assim, e a imagem corporal? Será que a minha imagem corporal, ela tá distorcida? Será que eu, profissional da saúde, beleza e bem-estar, me encontro habilitado para identificar isso? Bom, eu preciso de ajuda médica, né, para fazer o diagnóstico, talvez um suporte de um psicólogo, mas eu, quanto esteticista, fisioterapeuta, enfermeira, biomédica, né, nós profissionais da área da saúde e da beleza e do bem-estar, nós podemos sim identificar e direcionar esse paciente para um tratamento, para um profissional que seja habilitado. Por quê? A insatisfação com essa imagem corporal que eu tenho, ela diz respeito ao desconforto que uma pessoa tem com o seu próprio biotipo corporal, com o seu cabelo, com a sua face, com a própria vestimenta. E essa insatisfação que o nosso cliente apresenta, ele leva a uma avaliação muito negativa do seu próprio corpo. Tá? E isso é visto na pesquisa de 2016, feita por Rabito e Rodrigues. E aí eu deixo uma pergunta aqui para vocês. Quando você se olha no espelho, o que você pensa? Você já perguntou isso para sua cliente? Sabe por que eu te falo isso? Porque muitas vezes você colocou lá o melhor protocolo, o melhor procedimento, o melhor combo que você tinha dentro da sua cabine, dentro da sua clínica ou spa, e muitas vezes a gente não consegue atingir as expectativas do seu cliente. Então, primeiro, quais são essas expectativas, né? Eu tenho que balancear entre expectativa e realidade. Pergunta para sua cliente, então, você se olha no espelho? Sim. E se quando você se olha no espelho, o que você pensa? Você responde, não sei, não gosto disso, não gosto daquilo? Ou qual é o erro que tem comigo? Você já parou para perguntar isso? Questiona isso para sua cliente no momento da sua ficha de anamnese. Isso vai garantir que você consiga deixar muito claro para ela nesse momento da avaliação que o seu resultado não depende só de você, né? Eu costumo falar que o meu resultado, ele está pertinente junto com o meu cliente. Então, 70% do profissional, perdão, 70% do cliente e 30% do profissional. Por quê? Porque dentro da minha cabine, eu sei o que eu estou oferecendo para o meu cliente, mas e os hábitos que ele mantém fora da minha cabine? Né? E essa questão da autoestima, essa questão da imagem corporal, dessa insatisfação corporal. Então, pessoal, fica aqui como dica para a gente começar a introduzir isso dentro das nossas avaliações. Esse questionamento, né? Você se olha no espelho e pensa, o que há de errado comigo? E aí conversa com ela, né? A gente tem que trabalhar muito essa questão da inteligência emocional. É tentar ouvir o interior do seu cliente, para que você possa direcionar, então, o melhor tratamento para ele e o melhor cronograma para que ele possa manter em casa, fora da sua cabine, né? Como um tratamento de home care. Muito bem. Então, numa pesquisa realizada em abril de 2011 aqui no Brasil, por uma clínica chamada Unodera, eles entrevistaram em média 3.000 mulheres, né? De classes C, B e A, e elas tinham a idade média entre 18 e 60 anos, todas as regiões do Brasil, né? De todas as regiões do Brasil. E a pergunta foi: quais as principais preocupações estéticas dessas mulheres? Quais os tipos de produtos de beleza mais consumido? A frequência com que elas cuidam da beleza? E como a insegurança com a boa forma pode influenciar nas suas relações. Então vamos lá para os resultados, que são surpreendentes. Apenas 8% das entrevistadas relataram que estavam totalmente satisfeitas com a aparência do corpo delas. 8%, pessoal. 98% delas acreditam que uma relação dela com um parceiro
sofre sim interferência relacionado com o padrão de beleza que ela apresenta. E isso vai interferir diretamente, de novo, na autoestima dessas mulheres e, consequentemente, na qualidade de vida dela, pessoal e profissional, tá? As partes do corpo que mais incomodam essas entrevistadas foram 69% das mulheres disseram que a barriga incomoda muito, 46% disseram que os seios e, em terceiro lugar, com 26%, os glúteos. 53% das mulheres consideram que estão acima do peso, e a gente vai discutir isso um pouquinho depois, e 92% das mulheres acreditam que outras pessoas reparam sim nos defeitos físicos que elas acreditam ter. Bom, como principal problemática estética, 27% delas reclamam da FEG, do fibroedema geloide, da celulite, né? E 24% citaram as estrias como os maiores ou principais inimigos dessa questão dos problemas estéticos. Os maiores temores femininos em relação à beleza é o medo de engordar, com 36%. Os sinais do envelhecimento, como linhas de expressão, rugas e a própria queda da harmonia facial, 17%. E 13% referiram queixa com a flacidez tissular. Nas principais alternativas para melhorar a aparência, né, como pergunta, 62% das entrevistadas recorrem a exercícios físicos, o que é muito importante, não só para a aparência física e estética, mas para a saúde mental e para a saúde física também. 45% consomem produtos de beleza e estética e 23% buscam tratamentos estéticos e massagens. A pesquisa revelou também que as mulheres gastam em média R$100 com a beleza e estética por mês, e os tratamentos estéticos mais populares estão a drenagem linfática manual corporal, as massagens corporais e, para o facial, a limpeza de pele. As características mais mencionadas pelas entrevistadas como importantes para influenciar na beleza são autoestima com 32%, 30% sentir bem consigo mesmo e apenas 14% das entrevistadas disseram saúde. Então, de fato, as pessoas se preocupam muito com a sua aparência física, né? Bom, e aí dentro dessa pesquisa, né, apesar de algumas questões mostrarem muitas insatisfações, quando elas foram questionadas, você se acha bonita? 87% das mulheres disseram que sim, que elas se acham bonita. Então, muito legal isso, né? Então, dá para perceber que alguma coisa, em algum momento, essa insatisfação corporal ou pessoal, ela está instalada. Então, talvez a importância aí de trabalhar nessa equipe multiprofissional. Agora, numa outra pesquisa realizada pelo Groupon, em 2015, também aqui no Brasil, eles entrevistaram 7.000 pessoas pela plataforma de comércio eletrônico Groupon, né? Em 5 países da América Latina. Então, foram o Brasil, a Colômbia, o México, o Chile e a Argentina. E mostrou que a preocupação com a estética atinge a imensa maioria das mulheres, ou seja, das pessoas, né? Então, desses 5 países, 89% das entrevistadas, elas declaram ter algum incômodo em relação à estética pessoal, tá? 56% das participantes desta pesquisa, o item que mais incomoda é de fato o sobrepeso, né? Eles colocaram lá como quilinhos a mais. E curiosamente, as mulheres que mais se importam com a estética são as mexicanas, com 97% das entrevistadas, enquanto as brasileiras atingiram a média de 87% e que foi a menor entre os 5 países analisados. Surpresa, né?
Bom, como a queixa, né, a 56% lá das nossas entrevistadas, elas têm medo dessa questão da gordura localizada, dos quilos a mais, Guirro e Guirro em 2004, ele mostra, né, eles mostram a diferença entre o organismo masculino e feminino. Então ele fala que no organismo humano, as reservas de gordura constituem cerca de 15% do peso corporal nos homens e nas mulheres, um pouquinho a mais, 25% do peso corporal. Por conta do que? Da preservação das funções reprodutivas e da própria saúde da mulher. Tá? Então aqui é um estudo também científico que já mostra pra gente essa diferença entre homens e mulheres na questão da composição corporal. Tá? Então vamos lá falar do que mais incomoda dentro das nossas pesquisas, que é a questão da gordura localizada. Então, pessoal, acredita-se, né, e a gente tem certeza disso, e as pesquisas mostram que quanto mais eu consumo acima do que era esperado e eu não gasto o que eu consumi, isto vai ser armazenado e eu vou ter um ganho de peso, né? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, essa reeducação alimentar para eu identificar de fato, é necessário esse consumo e eu tenho que dar nome à minha fome. De fato, eu estou com fome ou é uma fome emocional? É porque eu estou feliz, é porque eu estou triste, é porque eu estou com medo, é porque eu estou ansiosa. Então, a gente tem que começar a introduzir isso dentro dos nossos atendimentos e das nossas avaliações para identificar com a cliente, né? Você come por qual motivo? Qual que é essa necessidade de você ingerir energia em excesso? Se você gere uma energia em excesso, você come em excesso e não gasta, é óbvio que isso vai ser armazenado, né? Após a ingestão, esse alimento ele tem que passar por um processo de absorção no intestino delgado e ele vai ser armazenado no tecido adiposo, fígado, nas fibras musculares, para que posteriormente a gente utilize ele como forma de ATP, como forma de energia. Mas se ele não é utilizado, ele vai ser depositado e a gente vai ganhando esse acúmulo de gordura localizada. Então vamos entender um pouquinho a questão da lipólise e da lipogênese, vamos entender um pouquinho o caminho da gordura para que a gente possa então indicar um melhor tratamento, traçar esse cronograma de estética corporal e também identificar, será que eu estou usando todas as ferramentas de avaliação corporal para que eu consiga identificar de onde vem esse acúmulo ou essa desordem corporal, esse acúmulo de gordura, de estrias, de FEG ou de flacidez? Então vamos descobrir isso juntas, né? Bom, o que nós temos aqui, né? O caminho da gordura. Então, a gente sabe que, em média, nós ingerimos de 20 a 30% de gordura durante a nossa alimentação diária, tá? Então, quando eu ingiro essa gordura, ela é fundamental para o meu organismo. O que não é fundamental quando ela está em excesso. Por quê? Porque a gordura também tem uma função importante. Aliás, uma não, são várias funções. E aqui eu vou apresentar algumas funções para vocês. Então, por exemplo, ela faz parte dos componentes de estruturas celulares, por exemplo, da membrana plasmática, é a nossa principal de fonte energética do organismo, ela é importante para o isolamento térmico e físico, participa, né, da sintetização de alguns hormônios, de ácidos biliares, é um veículo de vitaminas lipossolúveis, das vitaminas A, D, E e K, e proporciona também, pessoal, mais palatabilidade dos alimentos, né, aos alimentos. Então, tem pessoas que falam, eu como fritura porque me dá mais prazer, né? Então, por isso que eu falei para vocês que seria importante eu identificar qual é o sentido que eu dou para esse alimento quando eu estou ingerindo. Isso é muito importante, tá? Bom, então eu vi que ela tem, né, são ali, a gente listou 6 funções e eu vou destacar aqui para vocês 2 funções, né? Poderia ter pego qualquer uma delas, mas eu vou destacar com vocês 2 funções. Então,
primeiro, ela é responsável pela produção do hormônio que vai regular o nosso metabolismo, e a segunda, que é essa reserva energética, né? Então, ou seja, se acabar a energia vinda do glicogênio, você vai tirar energia da onde? Da gordura. Então, ela vai ser quebrada, ela vai ser degradada e eu vou utilizar essa energia necessária. Então, isso aqui que eu falei para vocês é para explicar um pouquinho a importância da ingestão do alimento. Então, eu não estou me alimentando assim, porque eu quero. Não, ela é importante, né? Então, acabei de falar para vocês que de 20 a 30% do meu consumo diário é da gordura, né? E que ela vai passar por um mecanismo de metabolização. Então, vamos lá. Eu ingeri e aí eu vou ter aquela cascata de funções da minha gordura. E eu deixei aqui em especial pra gente a questão de ser responsável pela produção de hormônios que vão regular o meu metabolismo e a questão de reserva energética. Então, depois que eu fiz a ingesta, né, a ingestão dos meus alimentos, eles precisam ser digeridos, ou seja, eles precisam passar por uma ação enzimática, tá? Então, tá aqui, ó. Então, nós ingerimos, né, para fornecimento de energia e para regulação hormonal. Na sequência, nós temos a digestão desse alimento e esse alimento, ele vai ter uma ação enzimática. Então, o alimento, ele entra com uma molécula maior e ele vai ser degradado, ele vai ser quebrado, sofrendo a ação da lipase gástrica no estômago. Lá ele vai ser degradado, ele vai ser quebrado em moléculas menores e na sequência ele vai chegar ao intestino delgado. Quando ele chega no intestino delgado, a gente tem essa ação da lipase pancreática também, potencializando a ação da lipase gástrica, tá? E eu vou ter também a ação da bile, para fazer o que, pessoal? A emulsificação desta gordura, tá? Então, essa gordura, ela vai ser emulsificada pela bile e é no intestino delgado que vai ocorrer aqui, ó, a absorção. Então, a absorção, ela é feita no intestino delgado, onde ele vai absorver essa gordura e nutrientes. Porém, pessoal, a gordura, ela apresenta uma característica principal. Enquanto que os outros nutrientes são absorvidos pelo fígado através da veia porta, a gordura, antes de ir para o fígado, ela tem que passar pelo sistema linfático, tá? Ela vai para a cisterna do quilo, por isso que ela recebe esse nome, né? Porque dentro dela há a presença de quilomicron, e aí ela vai sendo liberada no meu organismo lentamente pelo sistema circulatório até ele chegar no fígado, tá? Que isso será então chamado de biotransformação. Então, nós estamos aqui, ó, nessa fase, na fase de biotransformação. Posteriormente, ele vai caindo a corrente sanguínea novamente. Por que que isso acontece, né? Por que que ele tem que ir para o sistema linfático, lá para a cisterna do quilo e sendo eliminado de forma lenta? Porque se eu liberasse essa gordura direto no meu sistema circulatório pela veia porta, nós teríamos o quê? Um aumento do teor de gordura circulante na corrente sanguínea e ia obstruir minhas artérias, as veias, os vasos. Então, o nosso sistema, ele é muito inteligente. Ele vai depositando, ele vai liberando de acordo com a minha necessidade. Então, nós chegamos nessa fase de biotransformação, que vai para essa corrente sanguínea e ele vai ser, né, essa gordura vai ser armazenada onde? No adipócito, lá na nossa tela subcutânea. E lá no adipócito nós vamos ter uma molécula de triglicéride e 3 de ácidos graxos, que aí vão formar a nossa gordura. Bom, e essa gordura, ela vai ser armazenada lá e ela servirá de energia, de reserva energética para o momento em que o meu corpo necessitará, tá? Então, a gente vai chamar que essa fase é a fase de estoque. Então, agora, nessa fase
biotransformou, caiu na corrente sanguínea, veio para minha pele, entrou no adipócito e agora a gordura está lá, com essa molécula de triglicérides e as 3 moléculas de ácidos graxos. Para a gente entender um pouquinho, né, a questão da lipólise e da lipogênese, vamos explicar um pouquinho assim, bem brevemente, a lipogênese. Então, a gente entendeu agora qual é o caminho que a gordura segue e a gente vai entender, então, a lipólise e a lipogênese para elas serem eficazes nos nossos tratamentos estéticos corporais. Então, a lipogênese nada mais é do que o acúmulo de gordura dentro da célula adiposa, que ela é influenciada pelo hormônio insulina, que é produzido pelo pâncreas. Quando a gente ingere carboidratos, os alimentos, eles são transformados em glicose e vão para onde? Para a corrente sanguínea, como eu falei anteriormente. Mas, quando a concentração de glicose depositada no meu sangue ultrapassa seu limite máximo, esse excesso ele é removido pelo fígado e armazenado em seu interior em forma de glicogênio. E, consequentemente, a concentração de glicogênio dentro do fígado, ele também é aumentado. E aí, por sua vez, quando em excesso, o glicogênio ele é quebrado pelo fígado, tendo em seu excedente eliminado no sangue e, posteriormente, a concentração de ácidos graxos na corrente sanguínea também será aumentada. Agora, este excesso de ácidos graxos no sangue, ele é removido pela pele, ele vai ser armazenado na célula, né, no tecido adiposo, lá no adipócito, e esse armazenamento ocorrerá em forma do quê? De gordura. Então, esse mecanismo é o que influencia a nossa lipogênese. Mas nós também temos fatores que influenciam, que favorecem a lipogênese ou a lipólise. Vejam só, eu posso ter a influência, por exemplo, de uma ingesta adequada ou inadequada de calorias, o que vai aumentar ou não essa deposição de gordura no meu tecido subcutâneo, na minha tela subcutânea. O meu gasto energético de forma errônea, então o que a gente falou no início, eu consumo mais do que eu gasto. Eu posso ter uma alteração hormonal que também vai influenciar nessa lipogênese ou na lipólise propriamente dito. Posso ter fatores psicológicos que também influenciam nesta quebra de gordura ou nesse armazenamento de gordura. Fatores sociofamiliares, né? Então, é uma família muito acolhedora, toda hora tem que comer, pratos calorosos, enfim, é uma forma de demonstração de carinho para algumas questões sociofamiliares. E também a gente sofre com as questões hereditárias. Quantas clientes nós temos em cabine que fazem a dieta adequada, fazem atividade física, realizam os nossos tratamentos estéticos, mas elas não conseguem ter uma boa lipólise, né? Ou tem influência nessa lipogênese. Então, a gente precisa identificar, num bate-papo com a cliente, todas essas questões, tá? E ter a orientação de um nutricionista. É sempre importante que a gente tenha essa equipe multiprofissional atuando conosco, tá? Então, nós entendemos o caminho da gordura, depois nós vimos a lipogênese e agora nós vamos falar um pouquinho da lipólise, para vocês entenderem, né? Porque no mercado aí de trabalho, no nosso mercado na área de cosmetologia, se fala muito em ação lipolítica. Então, a lipólise, ela é o quê? A lipólise é exatamente o contrário do processo da lipogênese. Na lipogênese, eu tinha um armazenamento dessa gordura. Agora, na lipólise, a função dela, primeiro, é fornecer energia através da oxidação desses lipídios. E na lipólise ocorre o quê? Um processo de degradação, de hidrólise da gordura, ou seja, a quebra da gordura. E na sequência serão mobilizadas para a corrente sanguínea. Quando o sangue está com uma concentração de glicose abaixo do normal, ele recebe a glicose do fígado, resultante
da quebra do glicogênio e, por sua vez, para manter o seu nível estável, ele retira os ácidos graxos do sangue, transforma em glicogênio, ou seja, transforma essa gordura em energia. Só que, pessoal, a gente tem ações endócrinas que interferem no processo da lipólise, você sabia? Então, por exemplo, o hormônio do crescimento, GH, o cortisol, hormônios tireoidianos, glucagon, as catecolaminas, em especial a adrenalina e noradrenalina, elas vão influenciar sim, né, na lipólise. Então, a lipólise, olha que legal, ela é estimulada pelas catecolaminas em quantidades baixas a moderadas, pela estimulação de receptores beta-1, que vão ativar as enzimas adenilciclase intracelular e outras duas principais enzimas, que é a lipase hormônio sensível e a lipoproteína lipase. Essas enzimas, elas vão atuar no interior do adipócito e também nas lipoproteínas, que são ricas em triglicerídeos, e neste momento ocorrerá o quê? A ação dessas enzimas, e causará um rompimento da membrana e a liberação dos ácidos graxos e do glicerol, onde os ácidos graxos, eles vão para a circulação sanguínea livremente e o glicerol também passará pela circulação sistêmica, mas ele vai para onde? Para o fígado. Então, os ácidos graxos, eles serão metabolizados pelo músculo para execução de diversas atividades ou de uma atividade física, e ele será o nosso ATP, a nossa fonte de energia. E o glicerol, ele vai para o fígado, também será metabolizado, né? Ele virá um ATP, uma fonte de energia, e será queimado, utilizado numa atividade física. Agora, se não ocorrer essa atividade física ou execução de atividades que necessitem desse ATP, dessa energia, ambos serão metabolizados novamente, irão para a circulação sanguínea e pode ocorrer, pessoal, um aumento, por exemplo, do colesterol e até mesmo esteatose hepática, que é aquela capa de gordura que envolve o nosso fígado. Então, é importante que a gente entenda esse conceito de lipólise, lipogênese, o caminho da gordura, qual é de fato a função da gordura, tentar balancear a ingesta de alimentos e o gasto calórico, né, se movimentar, fazer atividades, fazer o tratamento estético associado e também para os atendimentos estéticos. É importante que você faça uma mobilização da gordura com uma terapia manual, né, com melhora do contorno corporal, e que você utilize um equipamento que vá provocar essa lipólise, mas não adianta se você não fizer atividade, porque aí você não vai gastar essa energia, ela vai ser acumulada novamente. Tá? Então é importante que você pense isso quando você for elaborar um protocolo, de repente uma plataforma vibratória, uma esteira, uma bicicleta, montar um circuito para sua cliente, uma corrente excitomotora, exercícios posturais, dependendo da área que você é. Então é importante pensar num programa que vai utilizar essa energia que está lá, para que a gente não ganhe então esse peso e você tenha os resultados esperados, tá? Desse acúmulo de gordura, eu quis dizer. Puxa! E aí, pra gente entender um pouquinho, então, a questão da gordura localizada após a lipólise e a lipogênese, e entender um pouquinho também da celulite, da FEG. Então, a gordura localizada, existem algumas causas que influenciam o aparecimento da gordura localizada, da FEG, da flacidez, que é o que a gente acabou de falar. Então, uma dieta rica em fat foods, né? Em dietas irregulares, distúrbios hormonais, por exemplo, uma paciente que tem um ciclo menstrual irregular, tem problemas tireoidianos, né, um hipotireoidismo, pacientes que têm um pico muito alto de estresse e ansiedade que vão descontar na alimentação,
E às vezes a gente acaba ingerindo alimentos que não são necessários para o meu organismo. A gente fala que ele tem uma energia vazia. E aí logo em sequência você tem fome de novo e tem vontade de digerir alimentos que não vão favorecer os nutrientes e as vitaminas necessárias para o seu organismo. Além disso, a alimentação pesada no período da noite, né? Então isso também é uma forma que pode levar a um acúmulo da gordura localizada e do aparecimento também da FEG. Além disso, essa predisposição genética favorece também ao acúmulo da gordura localizada e o biotipo corporal, mas principalmente na região de culote, interno de coxa, glúteo, na região infraabdominal, né, onde a gente tem o músculo reto abdominal, os flancos, onde eu tenho o reto do abdômen, o oblíquo do abdômen. Então a gente tem essa influência aí de predisposição genética e o próprio biotipo corporal também favorece o acúmulo dessa gordura, eu vou falar daqui a pouquinho. E uma coisa que eu gosto muito de falar, e principalmente quando eu estou em cabine com os meus pacientes, é a questão dos maus hábitos, pessoal. A gente falou de mau hábito alimentar, mas a gente tem o mau hábito de vestimentas inadequadas, com cortes que são incorretos para o seu biotipo corporal. Então, às vezes eu quero usar uma calça mais baixa, abaixo da cicatriz umbilical, trabalho muito tempo sentado, aquela musculatura não recebe estímulo, né? Fica flácido aquela região, sem estímulo nervoso, vai causando uma flacidez e um acúmulo de gordura, né? Uma calcinha muito baixa, o sutiã inadequado, e eu tenho acúmulo daquela gordura infraescapular, que elas também reclamam bastante. Então, entender o biotipo corporal do seu paciente e qual tipo de vestimenta ele tem o hábito de utilizar, isso é importante para que você faça essa orientação no dia da avaliação corporal e posteriormente aos atendimentos, né? A gente vai pegando mais intimidade com o cliente e você vai conseguindo dar essas dicas importantíssimas para ela. Outra coisa, ou para ele. É importante que você também tenha esses hábitos, porque nós somos o espelho para os nossos clientes. Então, ele vai olhar para você e vai falar, puxa vida, mas você está falando para eu não usar uma calça baixa e você está com uma calça baixa. Então, é importante que seja uma mão dupla aí para que você tenha bons resultados, tá? E uma coisa muito legal que eu gosto muito de orientar é a questão da postura inadequada, pessoal. Então, por exemplo, não sei se vocês já pararam para pensar, uma escoliose em S ou uma escoliose em C, eu vou mostrar depois lá na frente, ela pode levar a um acúmulo maior de gordura localizado em um dos flancos. E aí você faz o seu tratamento estético e não melhora. Óbvio que eu, na condição só de esteticista, eu não tenho a habilidade e competência para fazer uma reabilitação postural. Então, vale a pena encaminhar esse paciente para o médico ortopedista, pedir um raio-x, uma ressonância, uma tomografia, se for o caso, principalmente se tiver alguma dor associada, né? E, posteriormente, encaminhar para o meu colega fisioterapeuta que trabalha com, por exemplo, o RPG, que é a reeducação postural global, ou para o professor de educação física, que também trabalha pilates junto com o fisioterapeuta, enfim, para que a gente faça essa correção postural para eu, o quê? Potencializar os resultados estéticos que eu estou promovendo em cabine. Identificar assim, como o meu cliente trabalha muito tempo sentado, trabalha muito tempo em pé, você descarrega o peso mais para um lado, mais para o outro, qual o tipo de calçado, tudo isso é da nossa competência. Eu tenho que ter esse olhar mais global do meu paciente e não apenas só para a gordura localizada que ele está se queixando, porque todos esses fatores vão contribuir, vão influenciar para essa gordura localizada, tá? E aí, para a gente falar de biotipo corporal, a gente já conhece, né? Nós temos o tipo androide e o tipo genoide. Então, o androide, ele tem mais esse aspecto da maçã, né? Com pouca cintura, mais globoso o abdômen. E o genoide, ele tem um acúmulo maior de gordura na região do abdômen inferior e dos colotes, que é o formato da pera. Mas não é exclusivo só de mulheres, né? Eu posso ter, sim, uma mulher, por exemplo, com um abdômen
com uma característica, um biotipo corporal também mais para o androide. Então é importante que eu faça essa avaliação. Existem outros biotipos, outras classificações de biotipos corporais, mas os mais utilizados é o androide e o genoide, tá? Então é importante que na sua ficha de avaliação você consiga identificar esta alteração, esse biotipo corporal, quero dizer, tá? Fez essa identificação, agora eu preciso verificar que tipo de gordura a minha cliente tem. Então, eu preciso fazer uma palpação. Então, para que serve a palpação? Então, a palpação, ela serve para identificar temperatura, a elasticidade, a densidade, as estruturas musculares, ósseas, articulares, se tem alguma dor, se tem algum sinal de processo inflamatório. Então, é importante que vocês façam 2 quesitos, inspeção e palpação. Inspecionar é observar, é olhar tudo que está acontecendo ali com o meu paciente, desde a hora que ele entra pela porta até o momento que eu vá tocá-lo, e aí eu identificar, é uma gordura flácida ou é uma gordura mais compacta? Por exemplo, na gordura flácida, é um paciente que tem uma gordura associada a uma flacidez muscular e tissular, tem esse efeito sanfona, engorda, emagrece, ou numa gordura compacta, eu engordei muito rápido, principalmente nas regiões de flancos, é uma gordura mais densa. Eu preciso identificar que tipo de gordura que está naquela região para que eu possa traçar o melhor estratégia de tratamento em cabine e em home care. E até mesmo para fazer as parcerias com o educador físico, com o nutricionista, com o fisioterapeuta, com o médico endocrinologista, se for o caso, ou nutrólogo. Eu preciso sim dessa equipe multiprofissional. E fica a dica também aqui para as terapias alternativas, que têm ajudado muito nessa questão das alterações psicossociais, da ansiedade, do estresse, porque elas conseguem ressignificar o alimento junto com o trabalho do nutricionista. Então é importante, hoje, muito além de pensar só na visão estética, pensar nessa visão mais global, tá? Bom, vamos entender um pouquinho então o que é essa gordura localizada, né, a fisiopatologia dela. Então, quando a gente pensa em gordura localizada, seja ela infraabdominal, culote, interno de coxa, o que está acontecendo ali? Eu tenho um aumento da diferenciação dos meus adipócitos, eu tenho um aumento do armazenamento de gordura dentro desse adipócito, consequentemente eu tenho uma hiperplasia, eu tenho um aumento do tamanho desse adipócito. Com essa hiperplasia, eu tenho um comprometimento ali de fluxo sanguíneo e o fluxo linfático, então eu vou ter uma diminuição dessa atividade linfática, pode ter o aparecimento do edema, a diminuição de oxigenação tecidual, nutrição tecidual e quantidade adequada de água. Eu tenho um aumento do produto tóxico ali naquela região das toxinas, porque se eu tenho a diminuição dessa atividade linfática, a resposta metabólica, os meus produtos tóxicos estarão ali comprometendo aquela região, e ainda tenho a possibilidade da formação de fibrose, pessoal. E aí, pensando na FEG, no fibroedema giloide, ou na hidrolipodistrofia ginoide, ou popularmente conhecido como celulite, nós temos o quê? A compressão dos vasos sanguíneos e linfáticos, por isso que no grau 3 e grau 4, quando eu faço a palpação, eu sinto que tem uma diminuição ali de temperatura e o meu paciente pode até referir uma HLDG dolorosa, né, no grau 3 e no grau 4. Eu tenho uma viscosidade ali da matriz, tem uma hiperpolimerização. Eu tenho um sobrepeso de sustentação na tela subcutânea, o estiramento das fibras de colágeno e possivelmente a formação de fibrose na HLDG, então, de graus mais elevados. No grau 1 e grau 2 a gente não consegue identificar a presença dessa fibrose. E nessa imagem aqui, a gente consegue observar
as camadas da pele de forma regular. E aqui do lado direito do vídeo, nós temos o que? A imperfeição, né? Nós já temos as ondulações, que é um dos aspectos da HLDG, principalmente do grau 3 e grau 4, né? Então, a gente tem o aspecto de casca de nozes e casca de laranja também, nos graus 3 e 4. E aí, a gente entra para um programa, para um plano de reeducação corporal. Então, eu entendi lá que a insatisfação corporal e a imagem corporal, elas podem estar presentes. Entendi que quando eu consumo em excesso e não gasto, eu vou ter um acúmulo de gordura localizada. Nós vimos também o caminho da gordura e as principais funções. Entendemos um pouco sobre a lipólise e a lipogênese. Vimos a fisiopatologia da gordura e da HLDG, do FEG ou da celulite, e alguns fatores que podem contribuir, então, para o comprometimento da gordura localizada e da FEG, além do biotipo corporal. Então, agora, mediante a tudo isso, a gente tem que traçar o quê? Um plano de reeducação estético. E aí, a gente entra numa fase extremamente importante, pessoal, não mais e não menos importante, mas de grande valia, que são os métodos de avaliação. Então, por exemplo, a ficha de avaliação corporal, ela é imprescindível. E aqui eu coloquei a foto de 2 bonequinhos na face anterior e posterior, porque eu tenho que, além de anotar na minha ficha de avaliação, todas as alterações, né, os antecedentes, se tem alguma patologia associada, até para eu contraindicar algum tipo de equipamento, de cosmético ou de terapia manual, eu preciso identificar aqui neste boneco, que fica no verso da minha folha, da minha ficha de avaliação corporal, quais são as regiões que o meu cliente tem a maior queixa. Então, às vezes, eu estou avaliando e percebo que o meu cliente tem uma gordura, por exemplo, supra-umbilical, aqui logo acima do umbigo, e também infra-umbilical. Mas a queixa do meu cliente, para ele só enxerga a gordura do flanco. Ou pode ser o contrário, eu enxergo que ele tem só a gordura do flanco e por esse transtorno, né, de imagem corporal, ele acaba se vendo com uma gordura localizada em flanco, infra-abdominal, supra-umbilical, e é importante que isso seja anotado. Então, fica uma dica aqui. Anota o que você está observando e coloca assim, ó, SIC, S-I-C. Segundo informações colhidas do cliente, apresenta e aí você descreve de fato qual é a queixa do seu cliente. Porque o que a gente vê muito no mercado é, às vezes, né, uma forma errônea de linkar o objetivo com a queixa principal. Então, se a queixa principal do meu cliente é a gordura localizada, eu tenho que traçar um objetivo que seja pertinente à queixa dele. Então, a queixa é gordura localizada? Qual é o meu objetivo? A redução da circunferência, a diminuição da gordura localizada. Então, eu vou listando tudo aquilo que eu estou observando mediante a queixa principal. E aí, a conduta são os recursos que eu vou utilizar com o meu cliente. Então, tudo isso precisa estar muito bem discriminado na ficha de avaliação, tá? Acompanha seu cliente sessão a sessão. Todo dia que ele vier, anota lá a data, como ele se encontra, o que foi realizado e qual foi a queixa dele ou elogio. É importante que você tenha, a gente chama de diário do cliente, porque aí você consegue acompanhar e mostrar para ele como ele estava no início, lá na 4ª ou na 5ª sessão, lá na 8ª ou na 10ª sessão. Eu consigo fazer um diário e ir mostrando para ele essa evolução, principalmente para quem tem esses distúrbios de imagem, tá? Importantíssimo. E vocês vão ver outros recursos que vão complementar isso que eu tô falando para vocês. Outra coisa importantíssima da ficha de avaliação corporal é o termo de consentimento do cliente. Não esqueçam, ficha de avaliação sem assinatura perde valor, é um documento. Se o seu cliente omitiu alguma informação que ele foi questionado na ficha de avaliação,
mas ele assinou, aí o comprometimento é dele. Agora, se ele omitiu alguma informação e não tem assinatura dele com a data nem a sua, você perde o valor e até judicialmente falando. Então, é importante, tá? Essa avaliação corporal, não esqueçam de fazer a inspeção, a palpação, anotar todas essas alterações no boneco que está aqui ao lado, isso é só uma sugestão para vocês. A assinatura da ficha de avaliação. Se você for trabalhar com imagem fotográfica, que é o que eu vou apresentar daqui a pouco, precisa ter o termo de consentimento de imagem anexado à sua ficha de avaliação e o diário do seu cliente, do primeiro dia até os dias atuais, anotando, até porque se ele tiver alguma reação alérgica ou uma hipersensibilidade a um cosmético, você consegue identificar lá o que foi utilizado, ou um equipamento que vem dando certo, vem potencializando, de repente tem que fazer alguma troca, ou aquele dia ele chegou mais queixoso, tudo isso tem que estar documentado, tá? Isso é importantíssimo. Outros métodos que vão favorecer a escolha de um bom protocolo, de um bom procedimento ou de um bom combo, como queiram falar, são as perimetrias corporais e a adipometria. Então, hoje no mercado existe já softwares que fazem, vocês vão colocando lá as mensurações e ele vai calculando para vocês, e vocês têm isso no computador e no próprio celular, então é muito legal porque você tem até a ficha de avaliação digitalizada, ou você pode fazer manualmente e anotar na sua ficha de avaliação. Então é importante que naquele bonequinho lá, que eu mostrei para vocês na ficha de avaliação, tenha um espaço para que vocês possam colocar lá nos quadradinhos ou nas colunas ao lado a perimetria utilizada e também a adipometria que eu vou apresentar para vocês. Na circunferência, eu gosto bastante de utilizar o material da Guirro e Guirro 2004, tem um capítulo que mostra sobre perimetria corporal e adipometria. Importantíssimo que vocês utilizem estruturas ósseas fixas para poder fazer essa perimetria, tá? Por que eu falo para a gente utilizar a estrutura óssea fixa para avaliar? Por exemplo, eu vou avaliar o abdômen. Normalmente a gente avalia o abdômen superior, médio e inferior. Então, superior, cintura e inferior. Eu sempre parto do princípio do processo chifoide, e aí eu pergunto para minha cliente, né, aonde que está a sua queixa? Ela vai apontar, eu venho do processo chifoide com a minha fita métrica até onde é a queixa dela, marco, faço a perimetria e faço as anotações. E lá de novo na minha ficha de avaliação eu coloco que a avaliação foi feita do processo chifoide a tantos centímetros até a gordura dela. Por exemplo, ela tinha 10 centímetros de distância do processo chifoide até a gordura. Então, eu vou anotar lá na minha ficha. Por quê? Quando eu for reavaliar a cliente, eu vou utilizar os mesmos parâmetros. E fica a dica, a avaliação tem que ser feita sempre pelo mesmo avaliador. Então, não adianta eu avaliar hoje, na quarta sessão vem uma outra profissional e na última sessão uma outra profissional. Cada uma tem uma forma e identificação. Então, isso pode dar uma alteração importante no seu resultado, tá? Então, fica aqui também só como dica a literatura para que vocês fidelizem e padronizem a avaliação, a ficha de avaliação e a perimetria corporal como um método para você traçar o melhor tratamento e cronograma de estética corporal. Aqui é a adipometria, então para eu verificar lá o quanto de gordura a minha cliente tem ali, o IMC dela. Então, eu faço algumas pregas infraescapular, ali do reto do abdômen, do transverso do abdômen. Então, também fica a dica. É um método utilizado muito por nutricionistas, mas nós na área da estética e fisioterapia dermatofuncional e outros profissionais estetas também utilizam, até porque, por exemplo, você vai utilizar alguns equipamentos que pedem para vocês em milímetros ou em centímetros, então é importante que vocês tenham essa habilidade e utilize fontes científicas para que vocês possam padronizar os seus atendimentos. É muito legal ter um atendimento padronizado, pessoal. A bioimpedância,
também é um outro método de avaliação muito utilizado pelos nutricionistas, mas em clínicas de estéticas também a gente consegue utilizar essa metodologia para avaliar massa gorda, massa magra, quantidade de hidratação, né, quantidade de água no corpo. Então, muito bacana se você puder, né, potencializar a sua avaliação, mas por exemplo, eu não tenho bioimpedância e agora eu não faço avaliação? Lógico que você faz. Você já tem grandes ferramentas. A ficha de avaliação e a perimetria são grandes ferramentas. E a próxima que eu vou falar para vocês. A adipometria também é importante, mas se você não tem um adipômetro, não vai ser isso que vai fazer com que a sua avaliação não seja eficaz. Mas a associação de todos esses recursos vão potencializar, vão fidelizar os resultados esperados com o seu cliente. Olha só que legal essa imagem, pessoal. Aqui é uma avaliação postural. Lógico que a avaliação postural não são todos os profissionais que têm essa competência dentro do curso, né, da faculdade ou do curso técnico, mais voltado para os fisioterapeutas. Mas é importante que quando você está fazendo a avaliação corporal do seu paciente, se você observar, por exemplo, que é um cliente, como nessa foto aqui, ó, que tem uma hiperlordose acentuada, você vai ver que ele apresenta uma protusão abdominal. Então, será que de fato ele tem um abdômen globoso ou essa hiperlordose que projetam todos os órgãos para frente, o músculo reto do abdômen e permanece esse paciente com o abdômen mais protuso? Né? Ou de repente é um cliente que tem uma retroversão do quadril, ó, essa primeira foto aqui, que é o bumbum para dentro, né? Retrovertido. Quando eu tenho essa retroversão, que é o quadril para dentro, eu aumento a gordura infraumbilical. Então, será que essa postura inadequada também não está favorecendo a um acúmulo de gordura localizada e eu não estou conseguindo ver um bom resultado com o procedimento que eu montei para ele, com o cronograma de estética corporal? Essa protusão de cabeça, né, ó, essa cabeça anteriorizada, com uma protusão de ombro aqui, ó, fechado, aumenta a gordura do peitoral maior, ela se queixa. Então, tudo isso, a gente tem que ter esse olhar. Talvez você não saiba, né, não é da sua habilidade toda essa linguagem, mas visualmente, na inspeção, eu consigo identificar todas essas alterações e encaminhar para o profissional habilitado, tá? Outra questão, olha aqui que bacana. Essa foto mostra a imagem que a gente chama, né, da menina tímida, que é a menina toda fechada, com a cabeça protusa, né, anteriorizada, ombros fechados, protusos, até a mama dela, olha, fica caída. E aí só uma abertura aqui, de repente essa cliente, ela quer fazer, por exemplo, uma mamoplastia de aumento, e se ela não faz essa correção postural previamente, quando ela coloca a prótese, o mamilo ainda fica olhando na horizontal para o chão, né? E aí eu preciso fazer essa correção postural, olha aqui na foto, para que eu tenha a diminuição do comprometimento desse aparecimento de gordura localizada, até do edema, pessoal. Eu tenho alterações, por exemplo, de pé plano, de um pé muito reto, e aí eu não tenho a bomba de retorno venoso, que é no tríceps sural, na panturrilha, e ele tem um edema nos membros inferiores. Então, extremamente importante eu ter uma avaliação postural também. E este aqui, hoje, é de fácil acesso para todos nós. Todo mundo, hoje, pelo menos, tem um celular que dá para a gente fazer uma avaliação fotográfica. E existem também artigos científicos com padronização fotográfica. Vocês sabem que existe de fato o Photoshop, muito do que é postado aí pelas redes sociais existe um Photoshop, ou não tem uma padronização fotográfica do antes e um depois, e aí o cliente também ele fica, puxa vida, será que é real ou não é? Então, usem a avaliação fotográfica, mas também seguindo os artigos científicos, as padronizações, né? Então, põe um fundo escuro, veja lá o que você vai usar, se é o azul marinho, se é o azul, se é o preto. Tem lugares que trabalham com branco e aí o paciente tem com a vestimenta, né, com duas peças mais escuras, assim, faça a sua padronização.
Outra coisa, é importante que o antes e o depois, para documentação sua interna, não para expor nas redes sociais, que alguns cursos já não permitem mais, né? Que algumas profissões não permitem esse antes e depois em redes sociais. É importante também que tenha uma padronização da mesma vestimenta. Então, orienta a sua cliente na primeira sessão vir com essa vestimenta, na quarta ou na quinta sessão e na oitava ou na 10ª sessão. Aí depende de como que você vai querer avaliar. Isso aqui, ó, vira um book para o seu paciente, um portfólio. Você vai conseguir mostrar para ele como ele chegou na sua clínica e como ele está hoje. Principalmente se ele tiver a atuação de uma equipe multiprofissional. Fica fantástico de mostrar os resultados, tá? Ai, que delícia! E mediante a tudo isso, né, a essa avaliação, através da ficha de avaliação, da ficha de anamnese, da adipometria, da perimetria, da bioimpedância e da avaliação postural e fotográfica, eu posso então traçar o meu protocolo com as nossas pacientes, com os nossos clientes. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um tratamento de reeducação estético-corporal, muito legal esse nome, para trabalhar a gordura localizada compacta, que é o Descompact Lipo Skin. Então, nós vamos trabalhar com 6 produtos e eu vou apresentar para vocês um a um. Vamos lá? Nós temos também um Home Care, que é o Descompact Slim. Então, são 2 produtos, o Slim E corporal e o Slim R corporal. E aí, aqui nós temos o nosso esfoliante, que é o Esfogel, que é um esfoliante físico com grânulos específicos para a gente remover todo o extrato córneo, né, toda a sujidade, e para promover, então, a permeação dos ativos cosméticos e potencializar os resultados finais. Então, ele tem araucária e os cristais de quartzo. A nossa máscara fantástica de argila verde. Essa máscara, pessoal, de argila verde, ela pode ser utilizada tanto no facial quanto no corporal, tá? Então, ela é rica em óxido de ferro, em magnésio, cálcio, manganês, fósforo, zinco, potássio, cobre, silício, selênio, cobalto, tá? Ele tem uma ação lipolítica sobre a gordura localizada, melhora a circulação periférica, estimula a limpeza profunda dos tecidos, que a gente conhece como detox, né? E devolve os nutrientes fundamentais para a saúde e da nossa pele, tá? Então, ele tem argila verde, tem argila branca, tem aloe vera, tem o gengibre e tem o colágeno. Então, a nossa argila verde, ela vai ter uma ação analgésica, cicatrizante, desintoxicante, tonificante e também trabalha o anti-envelhecimento. Muito legal. Já a argila branca, né, alguns artigos até mostram isso, que ela tem uma ação clareadora, suavizante, hidratante, clareadora e ela é rica em alumínio. A aloe vera também já é conhecido por nós, da nossa área, tem essa ação anti-inflamatória, ele age como a cortisona no organismo, porém sem os efeitos prejudiciais, tá? O gengibre, ele tem uma ação anticoagulante, antioxidante, anti-inflamatório. Ele também aumenta o nosso metabolismo e ele é altamente lipolítico, né? Tem a presença aí na composição óleos essenciais, vitaminas C, B1, B2 e ferro, magnésio e cálcio. E o colágeno é o nosso rejuvenescedor e também hidratante. Agora aqui o queridinho, que é o SOS, gordura e celulite, que vai fazer parte então dos nossos tratamentos.
é uma monodose concentrada e fluida, tá? Ela tem uma ação intensa lipolítica na redução de medidas, tem uma ação pontual nos adipócitos, ela ajuda a inibir a lipogênese que nós discutimos agora e induz a lipólise. Ele potencializa aquele fluxo sanguíneo e linfático, impede a oxidação dos tecidos e também tem uma ação anti-inflamatória. O que nós temos nesse SOS gordura e celulite? Então, nós temos pimenta rosa, Nano Slim Complex, nós temos o Slim Intense, a laranja amarga, cafeizilane, extrato detox e o colágeno. Vamos lá conhecer esses ativos, tá? No Nano Slim Complex, nós temos a sinefrina, que ela provém dessa laranja amarga e ela vai atuar sobre a microcirculação, tem uma ação também em termogênese, ajuda nessa drenagem e possui também uma ação anticelulite, porque ela aumenta a liberação do AMP cíclico. Um outro é a essina, que também é um anti-inflamatório, ele é anti-edema, ele reconstrói a matriz e ele reativa a nossa microcirculação. Já a cafeína, que é a metilxantina inibitória da fosfodiesterase, enzima que vai fazer o quê? Inibir topicamente aumento das concentrações do AMP cíclico. Além de todos esses ativos que nós estamos falando, o diosgenina, que é um precursor natural do hormônio esteroides, ele também tem um agente importante para inibir o armazenamento e manter o lipídio, né, no tecido adiposo, através da inibição da absorção do colesterol. Ele aumenta a atividade de enzimas antioxidantes que ocorrem naturalmente no nosso organismo e evitam então a ação dos radicais livres que são danosos ao nosso tecido, né, aos tecidos num contexto geral. O dihidromirecetina, ele reduz a lipogênese e a adipogênese, ele induz a lipólise por ativação da tirosina quinase e a ativação do receptor insulina, tá? A ação desse blend é um ativo redutor de gordura, tá? Que conseguem ter melhor desempenho se estiverem em um ambiente hidratado, além de revitalizar a pele também. E o óleo de arroz, ele vai garantir a emoliência do tecido e a hidratação e devolve também a saúde da pele e o tônus, né, a tonicidade desta pele. Então, nós falamos agora do nosso SOS, gordura localizada e celulite. O nosso próximo queridinho é o Stim Gel, que é um gel hiperemiante, né, que ele também faz o estímulo circulatório e o estímulo térmico. Ele vai devolver a vida para os nossos tecidos, ou seja, ele ativa a circulação sanguínea profunda e superficial, ele aumenta o metabolismo celular, ele aumenta a comunicação intracelular, melhora a composição, né, como melhora a oxigenação tecidual, a água, os nutrientes que são essenciais para a nossa pele. Então, vamos ver. Nós temos lá o Bioex IP, o Capsicum, o Joá e Zedoária. Bom, falando então do Biox, ele é um hiperemiante que vai provocar a sensação de aquecimento e uma leve ardência. Ele também é um estimulante, tá, da circulação periférica e ele tem uma ação descongestionante, vasodilatadora e tonificante, tá? Então, ele tem o gengibre, que é o antiedema e o anti-inflamatório e também aumenta o metabolismo. E nós temos a arnica, que tem essa ação também cicatrizante, antisséptica,
antimicrobiana, fungicida, anti-inflamatória. E eles vão bloquear a enzima prostaglandin sintetase. Esta propriedade anti-inflamatória, ela é reforçada pela presença de carotenoides, flavonoides e sais de magnésio, de manganês. Opa. Aqui. Capsicum é um extrato termogênico. Eles propiciam a metabolização da gordura localizada, tá? Por intensificar o metabolismo e ativação, né, a atividade das termogeninas. Tem presença do nicotinato de metila, que ele é um ativo rebufaciente, que promove o aumento do metabolismo local por meio de uma vasodilatação periférica que se manifesta por uma intensa hiperemia, tá? Então vai causar uma vermelhidão naquela região. O juá, ele tem uma ação vasoprotetora, regeneradora, anti-inflamatória. Ele promove uma vasodilatação periférica, aumentando esse fluxo sanguíneo local e o afluxo de nutrientes, elevando consequentemente então o nosso metabolismo local. Então muito bacana também. E zedoeira, que ela é rica em sais minerais e vitaminas que ajudam na reconstrução da nossa epiderme. O Ioncorp, esse é um fluido potencializador dos protocolos de estética corporal, né? Ele contém a centela asiática, castanha da Índia, cacau, fisogenil, e ele tem uma ação para ativar as reações de metabolização celular da pele. Ele é um vasoprotetor, ele tem uma ação hidratante, antioxidante, aumenta a capacidade de defesa do nosso tecido, diminui o estresse celular, né? Reduz os lixos orgânicos. Então, ele é um potencializador aí dos tratamentos estéticos corporais. Bom, a centela asiática, ela é um constituinte de frações triterpênicas que atua normalizando a produção do colágeno e reconstruindo essa trama, então, do nosso colágeno. Ela permite o esvaziamento do adipócito através da ativação daquelas enzimas lipolíticas e das trocas metabólicas entre a corrente sanguínea e o próprio adipócito. A castanha da Índia, ela é um antioxidante, um anti-envelhecimento, que ela possui propriedades antiedematosas pela ação da ecina, né? Que é um ativo vegetal. Essa ecina é um tônica venosas, são anti-inflamatórias e antiedematosas devido a um mecanismo de otimização de entrada de cálcio, aumentando assim o tônus das paredes venosas, tá? Então aí apresenta essa ação antioxidante e anti-envelhecimento. O nosso fisiogenil, ele é salóbia, né? O nosso café da manhã, é a arte de cuidar da pele. É um complexo de óleos minerais, catalisadores fisiológicos, né? Obtidos através da associação de sais de sódio, zinco, manganês, do ácido pirrolidona carboxílico, que é o PCA, do magnésio. E ele é fundamental para o nosso organismo, vocês vão entender um pouquinho por quê. Porque os oligoelementos, eles participam diretamente da preservação da vitalidade da pele e como cofatores das reações enzimáticas, né? Zinco, magnésio, manganês. E a quantidade de oligoelementos e de macroelementos, né? A quantidade de minerais presentes no nosso corpo, ela varia bastante. Assim, são classificados, né, em macroelementos como cálcio, fósforo, sódio, magnésio, entre outros, e aqueles que existem em grandes quantidades, né,
E os óleos elementos como zinco, cobre, manganês, selênio, são aqueles presentes em menor quantidade do nosso organismo. E esses minerais, eles são eliminados durante o dia por vários fatores, por estresse, poluição, calor, e fragilizando a dinâmica do nosso organismo e afetando, consequentemente, a qualidade da nossa pele, tá? Então, o Ion Corp, né, pela manhã e quando a pele está estressada, ela precisa ser tonificada, fortificada. A gente fala aqui recarregada e energizada com óleos elementos. Então, aqui a gente vai falar do sódio, né? Então, o sódio, ele distribui a água pro meio intracelular e ele atua na transmissão de impulsos nervosos para a melhora da contração muscular da nossa pele e na forma de NAPCA, é um hidratante para a nossa pele, tá? Já o magnésio, que é o mais importante dos macroelementos, ele combate o estresse, a fadiga, que são essenciais também para a nossa pele. É um poderoso ativador enzimático e ele é essencial na produção de energia, na produção de ATP. Aí depois a gente tem manganês e zinco. Então, o zinco é importantíssimo para a síntese de aminoácidos, proteínas, na divisão celular, né, na estrutura e na ativação das coenzimas e combate também a evolução de infecções microbianas, isso é muito importante. E o manganês, ele é um oligoelemento em menor quantidade, né, disponível na nossa pele, e ele desempenha um papel fundamental na formação da ureia, tá? Como um ativador da arginase, que é a enzima responsável pela formação da ureia, arginina, ornitina. E esses dois últimos, eles são muito usados para mobilizar as gorduras do nosso organismo. Então, eles ajudam a estimular o sistema imunológico e têm uma grande influência na energia corporal. E ajuda também na regeneração de células hepáticas. Olha o quão importantes são esses óleos elementos, tá? Bom, o Multicream, que é o creme corporal, que é a base de autodeslizamento, ideal para os recursos terapêuticos manuais, tá? Principalmente para as massagens modeladoras e também podem ser associados às massagens instrumentais, tá? Ele aumenta a resistência dos vasos sanguíneos, diminui a permeabilidade vascular, ele tem uma ação antioxidante potente, aumenta a atividade lipolítica e metabólica local, apresenta uma atividade específica anticelulite, tem uma ação anti-inflamatória dos sinais de gordura e FEG, tá? Ou da celulite. Então, vamos ver lá quais são esses ativos potentes dentro do nosso Multicream. Então, ginkgo biloba, que ele também ativa nosso metabolismo, também tem uma ação antimicrobiana, anti-inflamatória, né? Ele é um anticelulítico, ele aumenta bastante a resistência dos capilares, diminui essa permeabilidade vascular, aumenta a tonicidade dos vasos, tem ação antioxidante, ele é maravilhoso. As algas, né, a alga fucus, então ele melhora a circulação sanguínea da pele e também acelera o processo de cicatrização. E a cafeizilane C, ela vai agir principalmente na enzima lipase e na inibição da fosfatidiesterase, que vai inibir então a nossa lipogênese e ativa a nossa lipólise, que nós vimos no comecinho então da nossa aula aqui, né, do nosso bate-papo. E aqui é a nossa linha, então, fantástica. Eu vou mostrar para vocês um protocolo de como a gente faz para aplicar, então, o esfoliante,
a máscara de argila, o nosso fluido SOS, né? E todos os outros. E quais são essas associações que nós podemos fazer com este protocolo? Aqui tem um protocolo onde a gente tem o passo a passo, então, da esfoliação, da argila, do fluido e do creme de massagem, que ele poderá ser associado ou não a uma terapia manual, tá? Ou instrumental. Os demais a gente vai usar bastante tamborilamento e pinçamento de jaquet, e vou apresentar para vocês algumas manobras que podem ser associados a esse protocolo. Vamos ver na nossa demonstração prática. E, pessoal, para a gente potencializar toda a ação dos nossos recursos cosméticos de alta tecnologia, é importante também que eu lembre que eu posso associar a eletroterapia, então, eletroassociação no Descompact Lipo Skin. Então, eu posso usar ionização, que aí a gente pode usar com o Ion Corp ou SOS gordura localizada. Eu posso utilizar eletrolipoforese, ultrassom, criolipólise, endermo, termoterapia, enfim. Eu posso verificar quais são os recursos que eu tenho em cabine e que são compatíveis mediante a avaliação prévia que eu fiz da minha cliente. E alguns recursos de terapias manuais que também possam ser associados a esse protocolo, tá? Esse Descompact Lipo Skin. Então, nós deixamos como sugestão aqui a massagem modeladora manual, a massagem com bambu, né? Então, a bambu terapia. Aí, a gente utiliza ele mais como recurso para potencializar a massagem modeladora. A massagem com madeiroterapia, aí a gente tem vários recursos de madeiroterapia, né? Tem espiga, tem pantalas, tem cuba, enfim, você vai verificar qual é a mais indicada para o seu cliente. A massagem com os rolinhos, que é a massagem turbinada, e você pode finalizar com a drenagem linfática. Então, fica a dica aqui que para você utilizar essa massagem modeladora e os recursos instrumentais, você pode evacuar todos os linfonodos, aplica a sua massagem modeladora ou madeiroterapia e finaliza com a drenagem linfática, tá? Porque ou eu modelo ou eu dreno. Dreno modeladora junto, não dá para ter a ação dos dois. Então, eu posso evacuar, depois vou modelar a região e vou finalizar com a captação da linfa, chamado de drenagem linfática corporal. E alguns exercícios físicos ou algumas atividades que são importantes para a gente potencializar então a nossa lipólise e utilizar aquela gordura como forma de energia para a atividade física, como nós falamos anteriormente. Então, o que a gente indicou para vocês? Atividade física. Então, primeira coisa, o profissional de educação física, ele precisa identificar qual é o perfil do paciente que ele tá, do cliente, para ele poder indicar a atividade física mais pertinente, né? Pode ser uma atividade física realizada dentro da academia, no condomínio, pode ser com personal, pode ser ar livre, né? De repente gosta de fazer atividade no campo, no parque, enfim, fique à vontade. Exercícios posturais, extremamente importantes, principalmente se você identificou que na sua avaliação corporal você identificou que tinha alguma alteração postural, importante, então encaminha para o profissional, e aí a gente pode trabalhar com reeducação postural global, que é o RPG, ou o Pilates, em grupo ou individual. Quando é em casos mais específicos para tratar alteração postural, é melhor que faça o Pilates individual. Quando é para melhorar a qualidade, aumentar o metabolismo, melhorar a flexibilidade, alongamento, pode ser utilizado até mesmo em grupo, Bom, aqui é para mostrar para vocês o nosso resultado de prática do protocolo para gordura localizada. Então, a primeira foto é a primeira sessão e do nosso lado direito é a 8ª sessão. Então, a gente consegue mostrar aqui para vocês, olha, a melhora da região de flanco,
né? A região infraabdominal, até a região superior, né? Onde a gente tem as costelas, tem uma melhora significativa desse contorno corporal e do aspecto da pele. Aqui é o perfil esquerdo dessa paciente, então do lado esquerdo aqui nós observamos que ela tinha uma prega na região das costelas, né, na cintura aqui, um pouquinho mais proeminente, e aqui do lado direito, gente, já tem uma redução. Outra característica que nos chama a atenção é a região do abdômen supraumbilical e infraumbilical, né? Ela tinha uma gordura localizada e aqui a gente consegue ver a melhora dessa composição corporal e também os flancos, tá? Então, do flanco do lado esquerdo dela aqui, estava bem aumentado e agora aqui a gente consegue observar a melhora do flanco. E a qualidade da pele, né, da coloração da pele, ela é nítida aqui pra gente nessas imagens. Aqui ao lado direito da nossa voluntária, então, novamente, a gente consegue ver a melhora da composição corporal na região do abdômen e dos flancos. Também a gente consegue identificar a redução dos flancos nessa região e na região superior das costelas. Então, muito legal, pessoal, um resultado fantástico. Na região de glúteo, então, prega infaglútea, né, que o pessoal chama da famosa bananinha, reduziu bastante também, ó, o contorno do glúteo, o aspecto do glúteo também melhorou bastante, isso com 8 sessões apenas, tá? Aqui nós temos a foto da paciente sentada e a gente consegue observar a protusão de abdômen, as ondulações. Então, aqui é na primeira sessão, estão fazendo essa avaliação. Aqui também perfil direito, perfil esquerdo, sempre com as mesmas padronizações, para vocês entenderem o quão importante é essa avaliação. E aqui a gente indica o nosso home care com o Descompact Slim, para que a gente possa potencializar todas essas ações que são pertinentes ao bom tratamento, tá bom, pessoal? Então, era isso. Façam um atendimento personalizado, humanizado, abusem nas avaliações fotográficas, ficha de avaliação, verifiquem lá a perimetria, a adipometria, estudem lipólise, lipogênese, entendam o comportamento alimentar do seu paciente e as reais necessidades dele, tá bom? Muito obrigada e até mais!